Olá, querido aluno, olá, querida aluna, aqui é a professora Andresa Bello e esse vídeo é para o nosso segundo encontro aí, né, na disciplina Jogos e Recriações. Quero iniciar nossa aula só com alguns avisos importantes, tá? Quero saber se você já tem aí o seu tema para o seu trabalho de conclusão de módulo. Se você não tem, você vai lá na pasta que eu criei dentro da plataforma, né? A pasta ali sobre os trabalhos de conclusão de módulo, do módulo Jogos e Recriações. Você vai escolher um dos temas e vai me passar pelo bate-papo privado. Você vai observar lá que segue umas regrinhas, segue a regra lá da assinatura da lista de presença. Seguido a assinatura da lista de presença, você vai assinar o seu nome e vai confirmar para mim ali o tema que você foi ali escolhido, foi selecionado, tá bom? Não deixe de fazer o seu trabalho, lembrando que o trabalho ele vai ser entregue no nosso terceiro encontro, tá? Então já no próximo encontro vai ser ali a data pra gente estar fazendo ali a entrega, o anexo do seu trabalho de conclusão de módulo. Não esqueça, gente, o trabalho de conclusão de módulo ele precisa estar anexado lá na sua pasta do trabalho de conclusão de módulo. Não coloque em outra pasta, tá? E lembrando aqui do calendário do mês, né, devido aí ao feriado do carnaval, só relembrando aí, nós tivemos o nosso primeiro encontro no dia 4 do 12. Nosso próximo encontro vai ser dia 11 do 2, que é hoje, né, nosso encontro de hoje é 11 do 2. E devido ao carnaval, nós vamos estar retornando no dia 25. Então, ali, os trabalhos de conclusão de módulo serão entregues no dia 25 do 2. A nossa prova online pela plataforma vai ser ali no dia 4 do 3, 4 de março. Então, primeira aula foi dia 4. Nosso segundo encontro, o encontro de hoje, está programado aí para se realizar no dia 11 do 2. Entrega dos trabalhos e nosso terceiro encontro com conteúdos vai ser no dia 25 do 2 e a nossa prova online aqui pela plataforma vai ser ali no dia 4 do mês de março, 4 do 3, dentro do horário aí da nossa aula, tá? Na semana passada, lendo aí a nossa apostila, você deve se lembrar que surgiu o nome desse teórico Vygotsky, né, na leitura ali da nossa apostila. Eu trouxe para vocês hoje, né, quem é Vygotsky, qual é a teoria da aprendizagem desenvolvida por Vygotsky, lembrando que nós estamos estudando aí sobre jogos e recriações. Lev Vygotsky, ele nasceu em 1896, na cidade de Orsha, lá na Rússia. E ele morre lá em Moscou em 1934 com apenas 38 anos de idade. Ele morre bem cedo, né? Ele tem a sua formação em Direito, História e Filosofia. E por esses dados aí biográficos, né, em relação aos seus estudos, a gente vê que ele é um cara que tem um conhecimento, uma base intelectual forte, mas principalmente, né, que ali onde ele nasceu, onde ele viveu, pôde influenciar diretamente na formulação ali da sua teoria, né? A Revolução Russa tem ali como base de inspiração a sua teoria de 1917 e o período de solidificação que vai suceder. Lembrando que Vygotsky, ele é um marxista e ele tenta desenvolver uma psicologia com características de base marxista, levando em consideração ali o pano de fundo de onde ele viveu, aquilo que ele foi ali influenciado. Segundo Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interação social. Então, para Vygotsky, a interação social ela é essencial para que ocorra ali o desenvolvimento da aprendizagem, tá? Então, assim, a gente utiliza muito, né, a lembrança daquele ditado popular. Tem muita gente que fala assim, essa geração de hoje, ela é mais inteligente do que as gerações passadas. Isso não é verdade, porém, a gente pode explicar diante ali dos pensamentos de Vygotsky.
A geração de hoje, ela tem muito mais possibilidade de interação social do que as gerações passadas, né? A geração aí dos nossos avós, bisavós, não havia ali interação social tão intensa quanto nós temos hoje. Hoje a gente tem interação social por meio da tecnologia, né? Celular, tablet, computador, televisão, rádio, enfim. Você consegue falar com pessoas do mundo todo em tempo real, em outros idiomas. Então, quanto mais interação social, dentro dessa perspectiva de Vygotsky, mais o desenvolvimento vai ocorrer na vida da pessoa, do ser humano, tá? Ou seja, de sua interação com os indivíduos e também ali com o meio vai surgir o desenvolvimento cognitivo da pessoa. A interação entre os indivíduos, para ele, vai possibilitar a geração de novas experiências e também de novos conhecimentos. A gente pode interagir, por exemplo, com um irmão mais velho, a gente pode interagir com a mãe, com um primo, com um amigo. Qualquer pessoa que tenha uma determinada experiência em um determinado assunto pode ser a pessoa que vai estar mediando esse novo conhecimento que vai estar sendo passado pra gente. Por meio de quê? Por meio de interação. Então, a aprendizagem ela é uma experiência social. Então, o ato de aprender dentro dessa visão de Vygotsky é um ato que ocorre porque existe a sociedade. A sociedade é o âmbito da experiência que vai levar à aprendizagem dos alunos. E essa aprendizagem ela vai ser mediada pela utilização de instrumentos e signos. Para Vygotsky, o instrumento social que vai possibilitar a interação social, ou seja, o desenvolvimento da aprendizagem das pessoas, é a língua. Então, o instrumento aqui, signo, quer dizer língua, linguagem. Quem for fazer aí letras, né, vai estudar, com certeza, aí Vygotsky, porque Vygotsky, ele leva em consideração a linguagem como um instrumento ali de comunicação. Lembrando que linguagem não é só o som que sai da minha boca, não é só ali essa escrita na língua portuguesa. Linguagem é qualquer signo, qualquer símbolo que seja utilizado para estabelecer comunicação entre as pessoas. Então, por exemplo, um desenho na caverna é um signo, é um instrumento de comunicação, né? Existe até hoje historiadores que conseguem ter interação com, sei lá, pictografias, né? Feitas ali em cavernas, em pirâmides antigas, quer dizer, são milênios de anos atrás e ainda assim ocorre interação e ocorre ali o desenvolvimento de uma coisa chamada aprendizagem, tá? Um signo, dessa forma, seria algo que significaria alguma coisa. A linguagem de sinal, né, Libras, é um signo, né? Até mesmo uma mímica é um signo. Qualquer coisa é um signo, desde que estabeleça ali um significado para aquele que está recebendo uma mensagem. Então, um signo seria algo que significaria alguma coisa para o indivíduo, como, por exemplo, a linguagem falada e a linguagem escrita, que é um dos exemplos de signos. A aprendizagem para Vygotsky é uma experiência social, a qual é mediada pela essa interação, e essa interação ela ocorre entre a linguagem e a ação. Vygotsky, ele vai criar aí a sua teoria muito conhecida como teoria sociocultural, socioconstrutivismo, né, ou sociointeracionismo. Vygotsky, ele vai defender que o homem e o seu desenvolvimento numa perspectiva sociocultural, né, ou seja, ele vai defender que o homem, ele se desenvolve dentro da sociedade e dentro da cultura. Então, ele vai perceber que o homem se constitui na interação com o meio em que ele está inserido. Por isso, a teoria de Vygotsky, ela também é conhecida como socioconstrutivismo, porque está construindo conhecimento dentro da sociedade, ou também conhecida como sociointeracionismo, ou seja, por meio da interação social, vai surgindo ali a aprendizagem. É importante afirmar que essa interação entre o homem e o meio, ela é considerada uma relação dialética. O que é uma relação dialética? Uma relação de mão dupla. Tanto a sociedade pode se comunicar e interagir com o ser humano, quanto o ser humano também
se comunica, transforma, né, a sociedade. Já que o indivíduo, ele não só internaliza as formas culturais, como também intervém e as transforma, né? Sua obra tem como temas centrais o desenvolvimento humano e a aprendizagem, que para ele são dois processos que são indissociáveis, ou seja, você não consegue separar, e que eles vão se constituir reciprocamente, tá? O indivíduo, ele deve estar inserido em um grupo social e ele aprende o que o grupo produz, ou o que o grupo permite que ele produza, né? Então, para Vygotsky, o conhecimento, ele surge primeiro no grupo para depois ser interiorizado individualmente. A aprendizagem ocorre no relacionamento do professor com o aluno e com outros alunos, e até mesmo com outras pessoas fora da escola, tá? E Vygotsky, ele vai trazer essa visão aqui, ó, que é uma visão chamada de zona de desenvolvimento proximal. O que é a zona de desenvolvimento proximal? A gente precisa, então, entender zona de desenvolvimento real, zona de desenvolvimento proximal e a zona de desenvolvimento potencial. Quais são ali as diferenças? A zona de desenvolvimento real é aquilo que é real para o aluno, é aquilo que o aluno já consegue fazer sozinho, é aquilo que ele já aprendeu. Aquilo em que a aprendizagem já se encontra na zona chamada realidade, ou seja, se resolve o problema de forma individual. O aluno não precisa, por exemplo, da figura de um mediador. E a zona de desenvolvimento potencial? A zona de desenvolvimento potencial é aquilo que o aluno tem potência para chegar a fazer um dia sozinho, mas por enquanto ele vai conseguir fazer se tiver a ajuda de alguém. E a zona de desenvolvimento proximal é essa distância entre aquilo que já é real na vida desse aluno, perdão, e daquilo que ele vai um dia conseguir fazer sozinho, tá? Então, para Vygotsky, o professor, ele vai ser uma figura essencial do saber, porque ele vai representar um elo intermediário entre aquilo que é real e aquilo que é potencial, ou seja, entre o aluno e o conhecimento que vai estar disponível dentro do ambiente escolar. Se tiver ficado muito difícil essas definições, eu trouxe ainda esse outro slide que vai trazer aqui o seguinte, ó, zona de desenvolvimento proximal. Vai trazer aqui, primeiro, zona de desenvolvimento real, nesse primeiro balão aqui, que vai dizer que é as habilidades que a criança já aprendeu, é aquilo que é real na vida dela, ela já sabe. A zona de desenvolvimento proximal é aquela fase em que o professor precisa criar estímulos para que o aluno chegue ao desenvolvimento que ele tem potência para chegar, né? Onde vai precisar da mediação. E o desenvolvimento potencial é aquilo que a criança vai conseguir fazer, mas ela faz com a ajuda de outras pessoas. Olha que frase interessante aqui nesse balão aqui do lado do rostinho aí de Vygotsky, né? Uma frase dele que é bem interessante. Ele vai falar assim, ó: o que a criança é capaz de fazer hoje em cooperação, ou seja, com ajuda, ela será capaz de fazer sozinha amanhã. Então, para ele é super importante essa questão da mediação pedagógica, onde o professor, ele é o mediador social do conteúdo. Ele que vai estabelecer a mediação entre o professor e o aluno, entre o aluno e o conhecimento e o conteúdo, entre aluno e por aí vai, tá? Agora, aqui dentro da nossa apostila, pega aí a sua apostila, vamos avançar um pouquinho aqui em alguns conteúdos que a gente precisa de ver ainda hoje. Então, aqui dentro da nossa apostila tem o seguinte, ó: a brincadeira faz parte do mundo da criança. Já reparou que todas as crianças brincam, independente ali da sua etnia, independente da sua situação financeira, independente, enfim, de qualquer coisa, independente se é criança da escola particular, né, no caso privada ou da pública, toda criança brinca. Você, aí, adulto, certamente brincou. E se não brincou, não foi porque você não quis, foi porque foi um direito que foi negado a você, né? Mas toda criança naturalmente brinca, mesmo que seja escondido.
Ou seja, essa brincadeira é a peça fundamental para o desenvolvimento intelectual da criança. Hoje nós temos essa concepção. Há um tempo atrás, era inadmissível que na escola as pessoas pudessem ter esse tempo, né, esse apoio para o ato de brincar. Todos nós nos recordamos de jogos, brincadeiras, brinquedos que fizeram parte da nossa infância. Eram nesses momentos que nós experimentávamos, que nós tínhamos ali a oportunidade de organizar, de interagir, de criar regras, tanto individuais quanto coletivas. Memórias que fazem parte da narrativa lembrada e repassada para nossos filhos, sobrinhos e afilhados, né? A história da nossa infância é a história da nossa brincadeira. O jogo, o brinquedo e as brincadeiras, ao longo do tempo, estão sendo interpretados de forma diferente. A gente fez um trabalho semana passada falando sobre a diferença, né, das gerações, principalmente com o avanço aí da tecnologia, né? Bem, passaram a ser compreendidos esses jogos, esses brinquedos, essas brincadeiras como um objeto de grande aprendizado e importância para as crianças, deixando aí de serem apenas um passatempo e foram ganhando espaço nas escolas e também nos processos pedagógicos, além de chamarem a atenção de estudiosos e também de empresários. Você sabe aí que no comércio o que mais tem são pessoas aí, empresários que visam aí a confecção, né? Pensando no lucro mesmo, vendo que a brincadeira, o brinquedo faz parte da criança. Então, é lucrativo para eles, né? Os empresários, eles passaram a investir na fabricação de brinquedos diferentes, sofisticados e que atendam às necessidades e interesses das crianças, além de propiciarem e cultivarem um comércio cada vez maior. Já os estudiosos, né, principalmente ali os psicólogos, os pedagogos, eles aprofundaram os estudos em relação à importância e à relação do jogo, do brinquedo e das brincadeiras para a criança em forma geral, né, na forma ali da sua formação, tá? Atualmente existe uma grande variedade de jogos, de brinquedos, brincadeiras, materiais pedagógicos que podem ser usados pelos profissionais que atuam na educação infantil e na educação como um todo. Mas uma coisa interessante, hoje, dando até aula, né? Eu peguei uma questão de concurso e tava vendo lá a questão falando uma coisa interessante. Não basta a escola ter todos os aparatos, todas as brincadeiras modernas, se os profissionais da educação não tiverem um olhar crítico e reflexivo no potencial que esses jogos, esses brinquedos e essas brincadeiras têm na vida desses alunos, né? Alguns desses brinquedos são mais usados pelos profissionais, por exemplo, da educação física. Psicopedagogo utiliza muito, né, os brinquedos, porque eles têm vários benefícios, principalmente no que se refere a jogos e brincadeiras que exigem maior locomoção, equilíbrio, agilidade e raciocínio. Existem brincadeiras ligadas, por exemplo, à música, utilizadas por crianças de todas as idades e para as mais diversas funções, além de apresentações artísticas e encenações. Os brinquedos devem ser usados de acordo com a faixa etária de cada criança, porque, né, você vai ver que existe um brinquedo que vai atender especificamente, por exemplo, aos bebês, né? Quando a gente pega ali, por exemplo, o Piaget ele vai falar que de 0 a 2 anos de idade, a criança está numa fase, num estágio chamado sensório motor. O que é o sensório motor? É a fase das sensações, né? Sensações estimuladas pelos sentidos. O olfato, o paladar, né? A visão. Aí, o que acontece? Vai ver que aqueles brinquedinhos, principalmente os industriais, eles tocam música, são bem coloridos, né? Já os adolescentes ou os pré-adolescentes, eles já preferem o quê? Aqueles jogos de regra. Por quê? De acordo com a faixa etária da criança, o seu interesse e sua necessidade de desenvolvimento vai ser diferente, tá? Os bebês, por exemplo, eles podem interagir e serem estimulados através da música, da contagem de histórias, entre outros. Já as crianças, a partir dos primeiros anos de vida, com o uso de jogos coletivos e jogos individuais que os coloquem em contato com os colegas ou pessoas de forma geral. E também ali com as regras existentes do jogo e da brincadeira, adquirindo, assim, o conhecimento e a compreensão sobre as mesmas.
O brincar, em alguns momentos, pode ser confundido com um passatempo, e não tem problema que ele seja utilizado em alguns momentos como um passatempo. Porém, a gente, né, tô falando assim, nós, profissionais de educação, né, a gente vai ver a brincadeira muito além do que um passatempo. Bem, alguns vão confundir como um passatempo e concluir que o jogo e a brincadeira não precisa ser levado a sério, né? Por isso que a gente vai ver ali, ó, concluído como uma falta de seriedade pelos profissionais que deles usam para interagir e passar conhecimentos para seus alunos. É necessário que os profissionais de educação tenham em mente que é através das ações, do fazer, do pensar e também ali do brincar que o ser humano vai construir seu conhecimento e desenvolver suas estruturas psíquicas para se relacionar com o mundo concreto. Através do jogo, do brinquedo e das brincadeiras, que a criança consegue, por exemplo, criar, imaginar, fazer de conta, experimentar, medir, aprender, entre outros, né? A criança brinca de comidinha, né? Ela ali tá fazendo o quê? Tá experimentando algo novo, tá fazendo de conta, tá imaginando ela ou ele na função de cozinheiro, né? Na função ali de cuidar da alimentação de outras pessoas. Então, dessa forma, os jogos, os brinquedos e as brincadeiras são extremamente importantes para o desenvolvimento da criança e a sua compreensão sobre o mundo que a cerca. É através do jogo, do brinquedo e das brincadeiras que a criança se desenvolve, pois é estimulada a ter curiosidade, autoconfiança e autonomia, além de instigar a linguagem, a concentração e a atenção. As crianças, durante os jogos e as brincadeiras, são expostas a pensar, refletir, analisar, experimentar, criar, dominar. Principalmente a questão ali do domínio da angústia e da ansiedade, além de conhecer o próprio corpo. Muitos professores e profissionais da área da educação relatam que as crianças aprendem mais e de forma mais rápida quando envolve jogos ou brincadeiras no processo educativo, sendo este um fator bastante relevante para a atuação e planejamento das atividades educacionais e que devem ser aderidos pela educação de forma geral. É necessário que o professor esteja atento às competições nos jogos ou nas brincadeiras, observando o comportamento dos alunos para evitar, por exemplo, ali o individualismo, né? Nesse momento, é necessária uma intervenção da parte do educador, mostrando que todos têm condições de vencer e que os jogos e as brincadeiras são coletivos e democráticos. Então, assim, o jogo é uma excelente oportunidade da gente ensinar a criança que é importante comemorar a vitória do outro. Nem sempre eu vou vencer, mas tudo bem. Se o meu amigo venceu, eu tenho que estar feliz por ele. A próxima vez eu posso conseguir. Tem também, por exemplo, ali os jogos cooperativos. Qual é a característica ali dos jogos cooperativos? Eles trabalham com a cooperação. O objetivo não é quem é o vencedor, não é uma pessoa que é vencedor, mas a equipe que vence, onde ali as crianças elas vão estar cooperando em busca de um objetivo em comum, que é a vitória da equipe, não de apenas uma pessoa, né? De forma individualista e egoísta. É fundamental que os pais, familiares, educadores e a sociedade de forma geral tenham o conhecimento de que as crianças elas aprendem baseadas em suas referências, né? Porque não é só o jogo, é a referência que a criança tem em casa, na escola, na sociedade. Ou seja, as pessoas que fazem parte do convívio da criança devem agir de acordo com os ensinamentos repassados e cobrados para ela. Você cobra que a criança não seja egoísta, mas ali as pessoas que estão dentro da sociedade, os pais, os educadores, não podem ser egoístas, né? Se a gente está ensinando que a criança tem que cooperar, a gente tem que cobrar aquilo que a gente tem, dar a ela como referência. O jogo, ele destaca a liberdade e esta, por sua vez, faz com que a ludicidade seja uma atividade prazerosa e envolvente na qual as crianças passam horas brincando e se divertindo. Aponta nas características dos jogos fatores que determinam o comportamento dos seres humanos, o prazer que o jogo proporciona, o caráter não é sério do jogo, a liberdade, as regras, o caráter não representativo, a limitação do jogo no tempo e no espaço e a possibilidade
de promover a formação de grupos sociais. Desde que nasce a criança, ela é mergulhada em contexto social e seu comportamento fica impregnado por essa imersão inevitável. O jogo é o resultado das relações individuais, portanto, de cultura, e assim vai pressupor uma aprendizagem social. Quando a criança ela brinca, ela se distancia da vida real e entra no mundo imaginário. Todo jogo acontece em determinado tempo e espaço, com uma sequência própria da brincadeira. O jogo sempre inclui uma intenção lúdica do jogador. Olha aqui a importância do brincar. Eu trouxe aqui essa imagem com um textozinho bem interessante falando sobre a importância do ato ali de brincar, tá? O brincar é uma das formas mais comuns do comportamento humano, porque todo mundo brinca, tá? Principalmente durante a infância, mas não só durante a infância, adultos também brincam, né? No ato de brincar, também pode ser ali algo utilizado como uma ferramenta por excelência para que a criança desenvolva suas habilidades. Ou mais do que uma ferramenta, o brincar é uma condição essencial para o desenvolvimento tanto psicológico da criança quanto social. E eu trouxe aqui, 10 benefícios das brincadeiras para o desenvolvimento infantil. Lembrando que brincar é coisa séria e é um direito garantido por lei. Número 1, acabam com o tédio e com a tristeza. 2, incentivam a socialização e fortalecem o vínculo entre pais e filhos. 3, estimulam o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. 4, desenvolvem otimismo, cooperação, autocontrole e também negociação. 5, ensinam a criança a administrar suas decepções e a enfrentar as adversidades. 6, ensinam a ter respeito. A criança aprende a respeitar, a ouvir, a entender os outros e suas diferenças. 7, promovem criatividade e imaginação. O 8, estabelecem regras e limites. 9, desenvolvem a atenção e o raciocínio estratégico. E por último, 10, ajudam a manter em ordem a saúde emocional dos pequenos. Queridos, essa aqui foi uma parte que foi desenvolvida na aula de hoje. Espero que vocês estejam lendo a apostila de vocês aí para que possa tá desenvolvendo, tá? Todos os conteúdos que estão sendo ministrados. Qualquer dúvida, não esqueça de mandar mensagem aqui no bate-papo privado. Vou pedir para que você mande dentro do horário da nossa aula, porque é muita mensagem que eu recebo. E a minha prioridade com as turmas é sempre no horário das aulas, tá bom? Queridos, até a próxima. A gente vai se falar aqui com as atividades dentro da plataforma, no nosso bate-papo privado.